Olá, boa noite. Hoje o Início Empreendedor é com o Alan Costa, ele que é palestrante, empreendedor. Se apresenta para a gente, Alan, fala um pouquinho do que você faz, como que você chegou até agora, sua trajetória. Claro, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos assistir, né? Se você estiver ao vivo é boa noite, se você estiver assistindo o gravado pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Alan Costa, eu tenho, na verdade, vários chapéus, né? Eu costumo brincar que é muito difícil caracterizar exatamente o que eu faço, porque eu sou investidor anjo, eu sou um dos fundadores da Curitiba Angels, eu tenho já quase 10 anos aí trabalhando com startups, são mais ou menos 15 startups investidas e mentoradas. Eu sou palestrante profissional, embora hoje num ritmo muito menor do que o ritmo que tive até algum tempo atrás, quando eu vivia exclusivamente de palestra. Eu sou cofundador, né, e um dos sócios do AAA Inovação, a gente chama de AAA, né? É uma plataforma de inovação com conteúdo por assinatura, com cursos, programas de inovação aberta, formação, enfim, onde eu tenho o Ricardo Amorim como um dos meus sócios, né? E eu sou vice-presidente de operações e um dos sócios também da SH Tecnologia, que hoje é a maior empresa de cibersegurança, de serviços de cibersegurança do Brasil. Então tem vários chapéus aí, né? Além disso, sou motociclista, gosto de viajar ao mundo de moto, sou músico amador, gosto de fazer barulho para incomodar os vizinhos, principalmente quando meu filho está junto tocando comigo. Então tem bastante coisa e bastante interesse aí, né? Legal, multifunções. Multifunções, multifunções, é isso aí. Como que você faz para organizar essas atividades todas? Daniele, eu acho que isso tem muito a ver com uma característica minha, que é uma característica de inquietude, né? Em raros momentos da minha vida, eu me vi fazendo uma coisa só, ou trabalhando com uma coisa só. Eu gosto dessa. Isso me ajuda a ser criativo, né? Essa necessidade de estar cada hora fazendo uma coisa diferente e tal. Lógico que a gente, em determinados momentos, tem mais foco em alguma coisa. Eu hoje tenho como foco principal a minha atividade na SH, que é hoje a minha principal fonte de renda, é o meu negócio que mais cresce, que tem mais perspectiva, né? Então, lógico que eu tenho que colocar uma quantidade de energia maior lá, mas é uma questão de você, eu acho que, sobretudo, né, em primeiro lugar, gostar daquilo que a gente faz, né? Porque aí acaba não sendo tanto trabalho. Lógico que é trabalho, né? Tem o pessoal que fala, enquanto o negócio que você ama, você nunca vai trabalhar. Pô, que conversa mole, né? É por isso que trabalho tem uma palavra para chamar trabalho e lazer tem outra palavra para chamar. Se fosse a mesma coisa, não precisava duas palavras, né? Mas é lógico, a gente aprende a gostar do que faz. Então, eu gosto muito do que eu faço, né? Isso me dá energia para trabalhar longas horas, né? Ir até tarde trabalhando. Pô, isso para mim não é problema, eu gosto muito do que eu faço. E uma outra coisa é ser obcecado ou obcecada por tempo. Eu sou absolutamente obcecado por tempo. Uma das coisas que mais me deixa chateado é ter a sensação de que o meu tempo está sendo mal utilizado, né? Então eu sou bem xarope com isso, né? De usar o tempo de uma maneira eficiente, de usar o tempo de uma maneira produtiva, né? Não produtiva só para o trabalho, mas produtiva, por exemplo, para ficar com a minha filha em casa, brincando dos troços que ela gosta de brincar, né? É ter consciência de que o tempo é o recurso mais escasso e finito que a gente tem, né? Com dinheiro a gente compra qualquer coisa, mas tempo não tem jeito. A hora que nós vamos passar junto aqui, se não servir para a gente aprender alguma coisa, para quem nos ouvir aprender alguma coisa, foi uma hora que foi desperdiçada. Então, eu sou muito criterioso, né, com o que eu faço e aonde eu invisto o tempo que eu tenho. Ah, verdade. E nesse sentido da utilização do tempo também tem pessoas que se sentem meio culpadas, meio mal quando elas têm que descansar, né? Quando tem algum tempo livre. Ou também a questão do burnout por não Aham. parar nunca. E nesse sentido, você tem alguma sugestão para o pessoal equilibrar? Eu tenho sim, Dani, e a minha principal sugestão é esquecer essa ideia de que o equilíbrio é uma coisa possível. Sempre falo isso, né? A gente, às vezes, vem em mídia social, a gente, lógico, consome muito conteúdo de mídia social e tal, e na mídia social parece que tem umas pessoas meio perfeitas, né? Tipo, pô, o cara ou a mulher pô, consegue ser o marido e a mulher perfeita, consegue ter tempo para romance com o marido, com a mulher, ou com o namorado, com a namorada, consegue ter tempo para cuidar dos filhos, para fazer as aventuras ao ar livre, interagir, consegue ter tempo para estudar, consegue ter tempo para fazer mestrado, consegue ter tempo para cuidar da saúde, estar sempre na academia, consegue ter tempo para trabalhar.
Velho, assim, ó, só tem um lugar onde isso funciona, é na internet. Na vida real, a essência dessa história, né, pelo menos é como eu enxergo, é entender que a vida, a natureza da vida não é equilíbrio. A natureza da vida é desequilíbrio. E a sacada é a gente aprender a minimamente equilibrar esse desequilíbrio. Exemplos concretos, né, tangíveis, né? Às vezes a gente se sente culpado, como você disse, né? Pô, a gente está trabalhando e se sente culpado por não estar com a família, ou está com a família e se sente culpado por não estar no trabalho. Isso é fonte de ansiedade, né? É fonte de busca de algo que não é realizável. É natural que ao longo da vida a gente tenha determinados momentos em que a prioridade é uma ou a prioridade é outra. Eu fiz escolhas ao longo da vida, das quais não me arrependo, mas foram escolhas difíceis. Por exemplo, quando meu filho mais velho nasceu, o Luca, eu tinha 30 anos, estava no começo da minha carreira ainda, né? Ainda estava construindo a carreira e tal. E eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Inglaterra com uma bolsa integral e tudo mais. E ele nasceu em julho e eu viajei para a Inglaterra em setembro e deixei ele com 2 meses aqui, só com a mãe dele. Uma decisão extremamente difícil, que me trouxe um alto custo. Eu não vi muitas primeiras coisas do Luca, por exemplo, mas para aquele momento, na minha avaliação, e claro que essa avaliação foi compartilhada com a minha mulher à época, com a minha esposa à época, com a mãe do Luca, isso era o certo a fazer, porque era uma oportunidade muito boa, onde eu ia ter um ganho posterior muito grande, por estar voltando da Inglaterra com mestrado e tal. E aí isso desequilibrou a minha vida pessoal, porque eu tive que me dedicar à carreira. Mas aí quando eu voltei, eu procurei equilibrar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção. Então, é assim, né? É ciclos. Você uma hora está privilegiando a carreira, outra hora você está privilegiando os relacionamentos, outra hora você está privilegiando a saúde, quando a saúde às vezes dá uma degringolada, né? Eu estou ficando mais velho, né? Acabei de fazer 50 anos, então depois de 50 a preocupação com a saúde aumenta. Então, de vez em quando tem que reservar tempo para cuidar da saúde, para fazer algumas coisas. O que não dá para a gente querer é perseguir essa ideia de perfeição, ela é inatingível, né? Ai, temos que ter tudo equilibrado o tempo todo, isso não existe. A sacada é entender que é desequilíbrio mesmo e que a gente, em alguns momentos, tem que priorizar A, B ou C, mas tirando a culpa da equação, porque a culpa é muito ruim, né? A culpa nos impede de vivermos no momento presente. E a beleza da vida é você viver o momento presente, né? Se você está se dedicando ao trabalho mais do que em outras coisas, se dedique sem se sentir culpado, entendendo que é parte do processo. É a mesma coisa quando você está com a família. Ah, eu estou com a família aqui, saí mais cedo hoje, o chefe está brabo, a empresa está lá, os funcionários estão achando que eu não estou lá. Velho, o chefe, os funcionários, naquele momento que se explodam, porque agora você escolheu priorizar a família. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a sacada é isso, né? Entender que é desequilíbrio mesmo. Aí naquela corda que o pessoal anda, esqueci o nome. Tipo, No Slack, acho que é Slack o nome daquilo, né? É aquela corda que o pessoal olha, exatamente, tem que se equilibrar lá na corda bamba e tal. É mais ou menos isso, né? Aí às vezes dá uma escorregada para cá, você corrige, né? E vai um pouquinho para lá. É isso, não tem muito segredo. teve outros erros e acertos que você acha que fizeram parte assim da sua carreira ou da trajetória como um todo? Ah, sempre tem, né, Daniela? Eu acho que do lado dos erros, e que foram bons erros, tá? Eu acho que uma vida ou uma carreira sem erros, eu acho que deve ser tremendamente entediante, né? Porque você só erra quando você tenta o novo, quando você tenta melhorar, quando você tenta evoluir, né? E aí, quando você tenta coisas novas, você nunca sabe o resultado a priori, você só vai saber a posteriori. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas se você não tentar, a única garantia que você tem é de permanecer sempre no mesmo lugar. E aí, quando você tenta, às vezes você erra, né? Por exemplo, houveram coisas ao longo da minha história, né? Que eu faria diferente hoje, né? Até para não chamar de erro, coisas que eu faria de outra maneira. Por exemplo, eu sou de uma geração que foi criada para ser empregado, empregada de empresa grande. Né? Meu pai, eu vim lá de família humilde, meu pai tinha as referências que estavam ao alcance dele na época, e o sonho do meu pai era que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, por exemplo. Né? Então você imagina, né? Esse era o sonho dele, se fazer um concurso público e entrar no Banco do Brasil. E aí eu cresci e só fui descobrir a possibilidade que o empreendedorismo traz depois dos 40 anos. Até os 40 anos eu segui esse script. Então, se eu pudesse voltar no tempo sabendo o que sei hoje,
E tendo o perfil que tenho, e isso é importante que se diga, porque eu sempre também digo isso, né? Todo mundo pode ser empreendedor e empreendedora, mas nem todo mundo pode empreender, são coisas diferentes, né? Ser empreendedor e empreendedora, você é no ambiente da empresa onde você trabalha como funcionário, líder, analista, gerente, seja lá o que for. Agora, empreender, ter negócio, é um negócio um pouco diferente, tem que ter estômago, né? É uma atividade difícil, é uma atividade complexa, é uma atividade de altos e baixos, então tem que ter perfil para isso. Mas tendo o perfil que eu tenho e sabendo o que eu sei hoje, eu seguramente teria iniciado a minha trajetória empreendedora mais cedo. Né? Então, acreditar que o emprego tradicional traz segurança, né? Foi um equívoco que eu conheço, que eu acabei cometendo, mas por uma série de circunstâncias, eram as minhas referências e tudo mais. Né? Um outro equívoco que eu cometi, que eu teria feito diferente, foi que quando eu resolvi ser empreendedor, eu superestimei a minha capacidade de fazê-lo. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado 20 anos no Sebrae, que é a casa do empreendedor, eu tinha sido diretor superintendente do Sebrae, eu tinha uma super formação, eu tinha já MBA, mestrado da FGV, mestrado na Inglaterra, era formado em Harvard, então eu achei que isso me bastava. E eu só fui descobrir que treino é treino e jogo é jogo quando eu entrei no campo para jogar, né? Porque uma coisa é ser diretor do Sebrae falando de empreendedorismo, empreendam aí que é legal e tal. Outra coisa é empreender de verdade. E eu passei muita dificuldade, eu dei muita cabeçada, eu montei negócio que não tinha nada a ver, eu quebrei negócio, tanto que acabei tendo síndrome de burnout, aí fui parar lá no Nepal, né? Fui para um mosteiro budista para desligar do mundo, porque eu estava, enfim, estava num processo que eu precisava me encontrar e entender como é que isso ia acontecer. Então, isso também eu faria diferente, né? Agora, do lado dos acertos, né, eu vejo assim, né, eles são sempre muito mais ligados à visão que eu tinha e que tenho e que ela vai evoluindo ao longo do tempo, a visão de mundo que eu tenho, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje a importância disso na minha carreira foi a minha predisposição de sempre estar em contato com pessoas, sabe? De sempre tratar todo mundo bem, independente da posição em que eu estou. Eu vejo muita gente que, à medida que sobe, meio que vai subindo isso na cabeça, começa a se achar mais importante, né? E as pessoas não entendem que a importância não está no cargo, a importância está em ser quem você é, da maneira como você é. Então, eu sempre, a vida inteira, conversei com todo mundo, tratei todo mundo igual, mesmo quando tinha lá o crachazão de superintendente do Sebrae, que as pessoas supervalorizam isso e tal. Cara, o governador, quando eu tinha a oportunidade de estar com ele, para mim tinha a mesma importância do ponto de vista da forma de tratar as pessoas que o estagiário, porque é tudo gente. E esse estagiário amanhã vai ser um governador, quem sabe? Então, sabe, essa facilidade, né, de fazer networking, de me conectar com as pessoas, isso sempre foi muito positivo. Um grande acerto que eu acho que eu tive também na carreira foi sempre priorizar as oportunidades que tenho de estudar. Eu estudei muito, né? Eu fiz faculdade, pós-graduação, MBA, mestrado na FGV, mestrado na Inglaterra, enfim. Eu sempre me coloquei muito nessas situações em que eu era obrigado a estudar. Isso tem até uma razão, né? Que também tem um insight legal aí, né? Você até me perguntou, como é que você consegue dar conta de tudo, fazer tudo e tal. Quando as pessoas veem, né, numa primeira olhada, assim, tudo que eu faço, as pessoas tendem a achar que eu sou um cara, pô, super dinâmico, super com 1 milhão de coisas e tal, parará, parará, parará. Isso é uma meia-verdade, porque a verdade original é que eu sou um cara tremendamente preguiçoso. Eu adoro ficar sem fazer nada, sentado na frente da TV, vendo Netflix, ou lendo um livro, qualquer coisa. Adoro fazer nada, adoro. Só que a única característica minha que se sobressai mais do que a minha preguiça é a minha competitividade. Eu sou extremamente competitivo. E competitivo muitas vezes comigo mesmo, né? Eu exijo muito de mim que eu entregue o meu melhor. Então, por que eu estudei tanto, entre outras coisas? Primeiro, porque meu pai me falou lá, quando a gente estava numa situação mais difícil, né? Que o único jeito que eu tinha de melhorar de vida era estudar. Eu acreditei nisso e deu certo. Mas, além disso, cada vez que eu estou vendo que eu estou me acomodando, eu arrumo um curso para fazer. Eu vou fazer um curso, um mestrado, um curso de especialização, alguma coisa. Por quê?
Porque eu sei que depois que eu entrar no curso, mas eu vou querer ser o melhor desses troços, sabe como? Eu quero ser o melhor da turma, eu quero só tirar nota boa, eu quero estudar pra cacete, eu quero me destacar e tal. Eu tenho essa coisa da competitividade. Aí a competitividade me coloca em movimento, me fazendo neutralizar essa tendência de preguiça que eu tenho. O que nos traz a uma terceira coisa que eu sempre procurei fazer muito e que deu muito certo, né? Eu sempre me preocupei muito, né, Dani, em me conhecer, em entender o que me move, entender o que eu tenho de ponto fraco, o que eu tenho de ponto forte, como é que eu posso neutralizar os pontos fracos, né? Eu acho que a gente negligencia muito isso, sabe? Essa necessidade de autoconhecimento, porque isso é meio milenar, né? Meio que até clichê, né? Ah, se você não conhece a si mesmo, se você não conhece o inimigo, aquela coisa toda lá de Sun Tzu e tal. Mas isso é uma super verdade, né? Quando você se conhece e tem consciência das suas limitações, você deu o primeiro passo para superar essas limitações, como no exemplo que eu acabei de dar. Se eu não tivesse muita clareza e consciência do quão preguiçoso eu sou, talvez eu não utilizasse essa estratégia de maneira consciente, que me permite me mover na direção de algo que me mobiliza, né? Que é essa questão da competitividade, e seria hoje a metade, teria andado a metade da trajetória que eu andei do ponto de vista profissional, de fazer coisas na vida e tal. Então, acho que aqui tem algumas coisas aí legais. Claro, você pegou uma coisa que seria tipo negativa, né, e usou de uma forma positiva para reverter Exatamente, a favor e trazer bons resultados. exatamente, Essa exatamente. coisa do autoconhecimento, né, falando, parece uma coisa lógica, óbvia, mas na verdade é um processo difícil, né? Tipo, porque a escola comum não incentiva, né? É uma Não. coisa que seria muito importante, né? Faz parte do desenvolvimento humano para cada um até explorar seu potencial máximo, mas como não acontece e as pessoas são muito condicionadas, né, por questões de família, do meio que elas estão inseridas, né, igual Uhum, foi no seu uhum, caso de ser uhum. funcionário, e aí elas acabam não pensando muitas vezes, né, ou tem a vontade de fazer algo, mas aí fica naquela, tipo, não sabe como se conhecer. Então, nesse sentido, você tem algo que possa contribuir para quem está nesse processo? Tenho, faço terapia, é uma bênção. É isso, né? Essa coisa de fazer terapia, né? Seja a terapia convencional, análise, seja qual for, isso foi muito estigmatizado por muito tempo, né? Não, fazer análise é coisa para maluco e tal. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida, né? Porque é o que te propõe, te dá o espaço, né, para que você possa refletir sobre as suas próprias coisas, né? E isso, né, Dani, tem um impacto brutal, assim, não é só na carreira, é na vida, né? O fato de eu ter investido tempo em me conhecer, conhecer as minhas limitações, como eu falava há pouco, me ajudou em várias coisas. E essas coisas acabam interconectadas, né? Por exemplo, né? Há um ano e pouquinho atrás, no final de 2021, me despedi dos meus pais, que estavam comigo até então. Meu pai tinha 92 anos na época, minha mãe com 82 e tal. E a perda de pai e mãe geralmente é uma coisa meio traumática, dolorosa e tal. E se você ver o post que eu fiz quando cada um deles partiu, e eu fiz um post homenageando-os, não foi em momento algum um post de tristeza, de luto, de oh meu Deus, perdi meu pai, perdi minha mãe. Tanto que você viu que eu fiquei procurando a palavra, porque eu não falo que eu os perdi, porque quem perde encontra. Eu não perdi ninguém, eles partiram, porque era a hora deles partirem. E quando meu pai, por exemplo, partiu, né, eu pedi aos meus amigos que me leram em mídia social: olha, hoje à noite, a hora que vocês estiverem em casa, pô, abram um vinho, abram uma cerveja, abram um uísque ou um copo d'água que seja, pô, façam um brinde à vida do Orlandão, que foi uma vida bela, uma vida longa e tal. Só que essas coisas não acontecem de graça, né, Dani? Isso é um processo, como você falou, né? Isso é construído, relação com o pai e mãe sempre envolve muita culpa, muito julgamento da mãe, do pai, ciúme disso, ciúme daquilo. Essas coisas todas, no final do dia, elas estão diretamente relacionadas à maneira como você se comporta no trabalho, à maneira como você reage às situações no trabalho. Então, essas coisas são meio indissociáveis, né? Por isso que quando me perguntam, como você acabou de perguntar, se tem alguma dica, tenho. Faça terapia. Porque você vai entender as conexões dessas coisas, você vai se obrigar a entrar em lugares de si mesmo ou de si mesma.
que você normalmente não entra, né? E aí você nem sabe o que tem lá dentro, e às vezes dói olhar o que tem lá dentro, mas a gente aprende isso na terapia, né? Primeira coisa para você melhorar alguma coisa é se conscientizar dela. Ah, tomei consciência, ok, aí você traz para a consciência e você escolhe o que você vai fazer. E você pode até escolher não fazer nada, mas pelo menos você já tem consciência daquele negócio, você consegue identificar como aquilo age no teu comportamento no dia a dia, no teu relacionamento com os pares, com os subordinados, com os líderes, com os clientes, seja lá com quem for. Eu acho isso fundamental. Devia ter uma lei, eu falo assim, o SUS devia pagar isso para todo mundo, devia ser obrigatório fazer terapia, porque pô, ajuda a gente a resolver tanta coisa e simplificar tanta coisa que não precisa complicar, que o resultado é sempre muito positivo. E esse controle é muito interessante, né? Porque é como você reage, não o que acontece, né? E muda muito, né? Tipo, igual esses dias eu li e achei que fez muito sentido que, sei lá, se alguém te trata mal, né? Pergunta se a pessoa tá bem, tipo, ao invés de deixar te atingir, baixar a vibração, entrar em conflito, né? Então, vai muito disso, né? E Quando se a a gente... pessoa está te tratando mal, a escolha é dela. E aí Sim, isso te afeta? Sim. Mas é você quem escolhe como você vai reagir a isso no final do dia, né? Se você deixar isso estragar o teu dia, pô, foi você que escolheu estragar o teu dia. Mas isso é difícil, né? A gente falando aqui, né? Parece tudo muito fácil, mas não é. Como é você um disse, vou processo reforçar de novo, que leva é um tempo, né? processo. É um processo. É um caminho que tem que ser construído, né? Sim. E você falou que empreendeu e errou. Você acha que foi o ramo que você escolheu ou que fatores que... Foi ramo, né? Eu acabei me movendo pelas coisas erradas, Dani. Me movendo muito, talvez por uma questão meio de vaidade, eu queria estar em evidência, e aí eu fui montar uma produtora. Tipo, por que eu tenho que montar produtora? Não tenho nada de produtora, esse é um negócio descabido, mas enfim. E a falta de preparo mesmo em como fazer acontecer a teoria do empreendedorismo, né? Eu sempre brinco com isso, né? O pessoal, às vezes, em palestra, né, lê lá meu currículo, currículo, o cara começa a ler, fica lá 2 horas no currículo. E eu sempre brinco, cara, para de ler esse troço, porque currículo não ganha jogo. O que ganha jogo é você jogar. Você tem que estar no campo, tem que mostrar que aquilo que você está lá no teu currículo, que você consegue fazer aquilo realidade, né? Eu sempre falo isso com relação também a essa indústria, né, de empreendedor de palco que existe hoje, né? Todo mundo querendo ensinar todo mundo a ficar milionário, todo mundo querendo ensinar a como virar empreendedor do dia para a noite, todo mundo querendo ensinar a ter a vida perfeita. O cara lê um livro de coach no final de semana que está vendendo o livro está vendendo o curso para te ajudar a ter uma vida maravilhosa. Cara, isso não existe, né? Aquele Como, de pessoal novo, que vou falar pela aluga, terceira vez. Tudo é um processo. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Então, e eu não tinha essa consciência, né? Eu achava que era muito fácil. Empreender é legal, vou criar um negócio aí e tal. E aí eu não sabia administrar negócio, não sabia, enfim, sabia administrar o dinheiro dos outros, né? Lá no Sebrae, por exemplo, é o dinheiro da sociedade, né? É o dinheiro das instituições patronais que viabilizam financeiramente o Sebrae. Mas quando você está falando de gerir um negócio que é teu, que tem que dar resultado, tem que pagar salário de funcionário, que tem, enfim, uma série de obrigações, é outro negócio. E eu não me preparei adequadamente, né? E aí quebrei a cara, é isso. é igual o pessoal que aluga mansão, aluga carrão, né, para Para dizer fazer post, para fazer post de Instagram, pô, pelo amor de Deus, né? que vender. O Daí, mundo está tipo, muito gourmetizado, né, Dani? Muita viva como gourmetização de ficar tudo. milionário, compra esse curso. Daí comprou o curso como, tipo, acabei de te mostrar que é... Exatamente, exatamente. Eu dou risada, né? Às vezes você vê o cara no jatinho, né? Velho, você vai ver a vida do cara, o cara não tem onde cair morto, não tem a mão para dar pro cego atravessar a rua, mas ele tá gravando no jatinho para dizer que ele anda no jatinho o tempo todo. É muita coisa de aparência, né? É muita coisa de aparência. repostando do mesmo dia, todo dia. Exatamente isso, exatamente. Uma pessoa no meu Instagram, enfim. E aí, depois desse negócio, você abriu outro ou como que você se Não, preparou? aí eu quando voltei do Nepal, né, dessa experiência lá do monastério budista e tal, eu acho que voltei um pouco mais centrado e um pouco mais conectado com aquilo que me movia de fato, né? Por ter vindo de família humilde e tal, eu tinha uma coisa comigo de que eu queria ser bem-sucedido, queria fazer meu pai e minha mãe orgulhosos, enfim. E ser bem-sucedido para mim era ter dinheiro. Era quanto mais dinheiro eu tivesse, mais eu teria sucesso na minha cabeça, na minha régua, né? Até aquele momento.
E quando isso aconteceu, né, essa coisa de virar empreendedor e tal, na verdade, larguei o emprego e eu virei aí personagem de matéria de revista, de pequenas empresas e grandes negócios, de matéria de jornal, como o brasileiro que largou o emprego de R$ 900 mil para empreender. Isso lá em 2013, se a gente atualizar esse valor hoje, a gente está falando aí de 1,3, 1,4 milhões, enfim. E é um salário muito significativo. Só que o que aconteceu naquela época é que eu, depois de 20 anos de vida profissional, tinha acabado de fazer 40 anos, eu cheguei no meu objetivo, que era, entre aspas, ter dinheiro. Né? Tudo bem que ganha 1 milhão por ano, não está rico, mas está longe de estar pobre também, né? Já dá para pagar a fatura do cartão sem fazer conta. E eu, nesse momento, em que, teoricamente, ganhei dinheiro, percebi que, na verdade, eu estava infeliz. E aí isso me deu um nó, né? Eu falei, como é que eu posso estar infeliz? Foi isso, para isso que eu trabalhei a vida inteira. E quando eu voltei lá do Nepal, eu reconfigurei essa história de dinheiro, relação com dinheiro, e vi que, a partir, lógico que todo ser humano tem a pirâmide de Maslow lá, né, suas necessidades básicas que têm que ser atendidas e tal. Então, lógico que quanto mais para cima na pirâmide das necessidades você está, menos significativa é a necessidade de dinheiro. Mas a partir de certo ponto, o dinheiro passa a ser ele passa a trazer benefício marginal, na verdade, enquanto alguns vazios existenciais eles permanecem lá. E aí eu enxerguei, né, que eu precisava, em primeiro lugar, encontrar coisas para fazer que me dessem um sentido de realização maior. E aí a primeira coisa que eu resolvi fazer foi ser palestrante, foi aí que eu virei palestrante. Porque eu tinha muito feedback das pessoas de quando eu falava em público, pô, você fala bem, pô, você comunica bem e tal, você tem muito conteúdo, não sei o quê. E eu resolvi virar palestrante. Aí eu montei uma eu-presa, né, como eu chamo, né, que é aquela coisa do empreendedor, mas que, na verdade, é o empreendedor do próprio emprego. Né? A empresa era eu, né? Para aquele momento foi super bacana, porque eu encontrei uma forma de empreender fazendo algo que eu dominava e tal, e que deu muito certo, eu fui muito bem sucedido nessa trajetória de palestrante, né? Tanto que isso foi ali por volta de 2014, quando eu comecei a trajetória de palestrante, e em 2018, 4 anos depois, eu terminei o ano fazendo 119 palestras no ano. Eu brinco com isso também, né? Toma cuidado com o que você deseja, que pode virar realidade, né? E virei palestrante. Só que aí então, faz a conta, você vai ver onde eu morava. Eu morava em hotel e aeroporto, né? O ano tem 365 dias, você desconta aí final de semana, que normalmente não tem evento, você desconta Natal, Ano Novo, Carnaval e tal, era palestra quase todo dia. E cada dia num lugar diferente, para cima, para baixo e tal. E aí, nesses 4 anos, eu criei o Triple A, junto com o Arthur e com o Ricardo, né? Que era uma forma da gente tentar gerar um potencial alcance maior do nosso conteúdo como palestrantes, para que isso pudesse chegar a mais gente, né? Então foi isso que nos moveu naquela época. Mas a coisa de ser palestrante profissional, eu adoro fazer isso, porque eu acho que isso me ajuda a criar um legado, sabe, Dani? Eu acho que cada vez que eu eventualmente consigo passar uma mensagem para alguém, uma mensagem positiva que ajude e tal, eu estou construindo um pedacinho do meu legado, né? Eu estou fazendo uma diferencinha na vida das pessoas. Isso me traz esse sentido de realização que eu busco. Mas eu cheguei à conclusão que eu não queria mais só viver de palestra, porque era muito exaustivo e pior, né? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu comecei a entender a lógica de criação de valor, né, como eu chamo hoje. O que é essa lógica? É simples. Eu cheguei ao final de 2017, 2018, muito cansado e tal, porque pô, o ano foi exaustivo e pensei, pô, uma hora isso aqui vai me encher o saco, não vou querer mais fazer. E aí, nesse momento, eu vou querer vender esse negócio, vou vender a minha empresa. Quanto você acha que valeria a minha empresa de palestra se eu quisesse vender? Sim. Rosca, não valeria nada. Por quê? Porque a empresa era eu. Então, se eu quero parar, acabou o valor da empresa, porque a empresa sou eu. Ou seja, eu não estava criando valor, né? E essa é uma lógica que eu aprendi depois, né? Essa a febre, né, do empreendedor digital, pô, super legal, mas no final do dia você não está criando valor, você está criando um sustento bem legal, pode ser bem legal, ganhava dinheiro fazendo palestra, mas que no final do dia, a hora que você para de trabalhar, ou você conseguiu juntar um dinheiro para poder viver até a velhice, e a velhice consome dinheiro para caramba, ou você não construiu nada de valor, a verdade é essa. E aí, eu percebendo isso, aí resolvi voltar para o mercado corporativo. Eu tive uma passagem na Celepar a convite do Ratinho, né, do governador que tinha acabado de ser eleito para o primeiro mandato na época, que eu não conhecia, né?
não tinha nenhum vínculo político de nada, e alguém falou para ele que eu era um cara que entendia de inovação, que tinha uma boa experiência, e ele queria fazer da Celepar uma espécie de motor da inovação no Paraná. Aí eu fui para lá, e aí logo depois, eu fiquei na Celepar 8 meses, né, no começo do primeiro mandato do governador, surgiu um convite para aí sim me tornar empresário de verdade, né, numa empresa de um amigo meu, que eu vi ser fundada há 20 e tantos anos atrás, e é uma pessoa com quem eu mantive um relacionamento super próximo desde então, virou mais do que meu amigo, virou aquele meu irmão que a gente escolhe, né? Porque a gente tem irmão de sangue, tem irmão que a gente escolhe. Eu, felizmente, tenho vários irmãos que a gente escolhe, o Rodrigo é um deles, e ele me convidou num movimento societário que ia acontecer na empresa, tinha um sócio saindo, e ele me convidou para assumir o lugar desse sócio, porque ele precisava de alguém que criasse uma área de inovação para desenvolver produtos proprietários da empresa. Legal. E ele me vendeu essa participação acionária na empresa, numa condição muito vantajosa, com a condição de que eu fosse para lá. E aí eu fui, e aí eu virei empresário, é o estágio atual, né? Eu passei pelo eu empresário e agora posso dizer que sou empresário, tentando entender melhor essa lógica de criação de valor, né? Que é uma outra lógica, né? Você só consegue criar valor quando você cria negócios que de alguma maneira cresçam, sejam escaláveis, você tem outras pessoas trabalhando com você, né? Porque eu tive um professor em Harvard que dizia, né? O cemitério está cheio de gente insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Então você tem que criar times, formar assessores, formar gente, e se preocupar em criar o famoso equity, né? Que está na moda agora também falar de equity e tal. O que é o equity? O equity é o teu valor em ações ou cotas de participação da tua empresa, que é um negócio que tem valor no mercado, porque se ninguém tiver disposto a pagar, também não tem valor. Ah, minha empresa é legal, minha empresa vale 1 milhão. Tá, mas alguém paga 1 milhão? Não, então ela não vale, você acha que ela vale. Então você tem formas de medir isso, você tem um mercado todo maduro de investimento de fundos, de capital aberto, né, em bolsa para empresas que adquirem determinado tamanho. E aí você joga um jogo diferente, um jogo que, por mais paradoxal que possa parecer, isso é meio clichê, né? Ah, quanto menos você se preocupa com dinheiro, mais dinheiro você ganha. Olha, se é clichê, eu não sei, mas na minha vida é exatamente a tradução do que foi a minha vida profissional. Quando eu parei de ter como foco ganhar dinheiro e passei a ter como foco criar valor real para as pessoas, criar coisas que tenham alguma forma de gerar esse equity, de gerar valor a longo prazo, pô, mais dinheiro eu comecei a ganhar, porque simplesmente acontece, né? Você faz o que você faz feliz, né? Isso é uma premissa fundamental, né? E é uma premissa que é vendida de maneira muito equivocada, né? A gente vê aí a turma, encontre o que você ama e você trabalha com isso que você vai dar certo. Pô, legal, bicho. Eu amo tocar guitarra. Sou um músico amador, tenho coleção de guitarra, de violão, tenho bateria, tenho um estúdio montado em casa. Mas eu sou terrível tocando guitarra. Então, por mais que eu ame essa desgraça, não vai rolar. Fiz aula e tal, mas não tenho dom, saca? Não evolui. Então, Sim. assim, essa é uma história de conto da carochinha. O que é o contrário, na verdade. Você tem que encontrar formas de amar aquilo que você faz, formas de se motivar por aquilo que você faz. E quando você faz isso, quando você consegue fazer isso, você trabalha feliz. E quando você trabalha feliz, automaticamente você vai ser foda no que você faz, né? O que não dá é para você querer ser foda no que você faz, odiando o que você faz. Aí é impossível. E aí você gera uma espiral que é negativa, que é ao contrário dessa espiral positiva que eu acabei de contar aí como é que ela funciona. Verdade, aqui nessa questão da pirâmide de Maslow, quando a pessoa está só sobrevivendo, né, a preocupação pelo básico acaba sendo tanta que ela não tem nem como Perfeito, conseguir raciocinar direito. E aí, quando perfeito. consegue romper essa, indo, né, para as outras fases da pirâmide, aí, Uhum. estando mais tranquila, a pessoa consegue, tipo, ver o que faz sentido, o que não faz, né, o que ela gostaria ou o que ela não gostaria de fazer. E aí Exatamente, passa a conseguir a multiplicar ou a descobrir o propósito, assim, né? O que que ela vai exatamente. agregar de valor, geralmente na vida de muita gente, fazendo algo que ela goste, né? Que não seja tipo um sacrifício, mas Perfeito, também dá muito trabalho, e aí consegue ir evoluindo, né? Tipo, exatamente. isso, achei super legal essa história. E a gente já vai encaminhando para o final, infelizmente, né? Adorei o papo. Você tem indicações de livros, de filmes que fizeram diferença na sua vida e pode fazer na vida dos ouvintes? Eu tive um livro que eu li e que me ajudou muito a enxergar essas questões de autoconhecimento e tal. É um livro chamado Além da Trilha Mais Percorrida,
de um autor chamado Scott Peck, se eu não estou enganado. É um livro que fala muito sobre essas questões de autoconhecimento e tal, que para mim foi muito legal. Eu tenho um outro livro chamado A Última Grande Lição, de um cara chamado Mitch Albom. É uma história de um cara que reencontra um professor da juventude e esse professor está morrendo. E ele passa os últimos dias do professor ouvindo as lições que o professor tinha da vida que ele viveu e tal. É um livro fantástico, né? Maravilhoso. Um outro livro que para mim foi muito importante, né? Você vê que eu não falo nada de livro técnico, né? Ah, o livro do Porter. Não, eu acho que os livros transformadores são aqueles que te fazem refletir, né? O livro do Viktor Frankl, né? O Homem em Busca de Propósito, né? In the Search of Meaning, que é o sociólogo e ele era médico, inclusive. Que judeu, né, que ficou em campo de concentração e que entendeu o mecanismo que fazia com que as pessoas enfrentassem melhor ou pior aquela situação terrível de um campo de concentração. E ele fala muito ali de propósito e tal. Eu acho que esses livros são bem legais. Filme. Eu acho que o filme do cara do McDonald's é muito legal para quem quer empreender, para quem quer entender como é que funciona essa coisa, porque tem uma lógica ali, né, Dani, que é a seguinte: a gente acha que o McDonald's é uma empresa de comida, não é, né? O McDonald's é uma empresa de real estate, de imóvel, né? E ali mostra como é que esse processo acontece. Eu acho que não é um filme, mas é uma série que são duas séries, na verdade. A primeira é The Dropout, se eu não estou enganado, ela está na Star Plus, que conta a história da Elizabeth Holmes, da fundadora da Teranos, e a outra é We Crashed, na Apple TV, que conta a história do fundador da WeWork, que mostra o que a gente não pode fazer quando está pensando em startup e empreender. Mostra ali como é que a coisa foge do controle, muitas vezes, como é que essa coisa funciona. Acho que são dicas aí legais aí para quem quiser se aprofundar nessas coisas, fica aí. Legal. Ok, então, obrigada por participar, de contribuir Prazer, privilégio estar aqui. com a gente. Ok, até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Maravilha, boa noite. Valeu.